tarde mais uma vez. Para quem chegou atrasado ou acaba de chegar, nós estamos aqui então para fazer a apresentação desta palestra subordinada ao tema Origens da Cultura Hip Hop e o seu contributo na paz. Portanto, eu sou um dos produtores. Esteve aqui o MC Fagman, uma pessoa que eu admiro muito, e foi ele que produziu a música Pedras no Caminho do Kid MC, para quem não sabe, foi ele. E o grafiteiro SB, uma pessoa que eu respeito muito pelo talento que tem, e na verdade para manter a obra dele viva na mídia, eu decidi contactar o próprio SB para participar no meu videoclipe e fazer um grafite. Portanto, em dezembro, se não me engano, se tudo correr bem, e também já foi feita a filmagem do videoclipe, vai sair um videoclipe de Six Kim, de rap, e com a participação especial do SB a fazer um grafite ao vivo. Então, nós vamos começar. Portanto, como já sabem, o meu pseudônimo artístico é Six Kim. Meu nome é Joaquim Antônio, sou engenheiro informático de profissão e, no entanto, também sou músico. Vamos fazer o seguinte: eu tenho aqui um produtor que acaba de chegar por causa do engarrafamento, vou dar-lhe uns 5 minutos para poder apresentar-se e também poder falar. Temos os nossos constrangimentos de trânsito, vamos entender. Portanto, trata-se do Da Village MC. Boa tarde, pessoal. Nossa cidade normalmente está sempre com problemas de engarrafamento e trazer imenso devido mesmo a esse problema. Tive que orientar algum pessoal que vem de Capoá que ainda não conseguiu chegar devido ao problema do transporte, que a cidade está super engarrafada. Estou a tocar simplesmente para falar da minha experiência básica e simples ligada ao movimento hip hop, mas propriamente a bibliotecas, coisas assim parecidas. Eu em 2004, quando eu estava a fazer a formação média de teatro e cinema no INFA, hoje direção artística a nível nacional, e lá naquele período nós tínhamos vários professores que nos obrigavam a fazer pesquisas bibliográficas, e às vezes nós tínhamos que madrugar às 5 horas da manhã para estarmos ali no Instituto Camões Filho de recolher informações para a construção de um trabalho escolar, e era muito difícil. Eu vinha de Capoá para lá e era super difícil. Então, daí eu e uma pessoa de Capoá, nesse caso do município, do bairro de Colo, criámos um grupo que é a Multicultura, com a perspectiva de exibir peças teatrais com o objetivo de arrecadar livros. Em vez de nós cobrar valores, exibíamos peças teatrais e recebíamos livros em troca, e criamos uma biblioteca comunitária. Essa biblioteca já existe sensivelmente há caminho de 3 anos. Recebemos apoio de muitas pessoas ligadas ao movimento hip hop, o Cota Six Kim, o Cleva, muita gente. Tivesse que mencionar as pessoas que de uma forma ou de outra deram o seu contributo. O Cláudio também está aí presente, também deu o seu contributo. Seria talvez ali umas 120 pessoas ou 200. Hoje temos uma biblioteca com a ajuda do pessoal que faz parte do movimento hip hop. Temos uma biblioteca com aproximadamente 3.535 livros. Atendemos pessoal que vem lá do Bengo, pessoal do Kazenga, do Sambizanga, pessoal da Amapor. Recebemos muita gente. Mas tudo isso também começou, foi-se tornando uma realidade devido mesmo à minha inscrição ao movimento. Eu entrei ao movimento hip hop nos anos 98, 99, quando eu me coliguei com o hip hop. Mas dentro dessa senda, há uma frase que também tem tentado chamar muita atenção, que é uma das frases que foi divulgada acho que há 6 anos atrás, ou hoje, embora não falhe, no 3º Simpósio Nacional de Cultura e Arte, quando a Associação Presidente da República, em 2008, disse que a juventude deve criar novos factos culturais.
E nessa ideia nós que fizemos hip-hop, querendo ou não querer, é cultura e arte. Então tentamos imaginar alguma coisa para a vida da comunidade, não só fora dos palcos, né, que é a música, que é o rap nesse caso. Fizemos normalmente uma outra forma de fazer chegar ao movimento por meio de livros, porque percebemos que a música hip-hop é uma música que está muito ligada à intelectualidade e obrigatoriamente as pessoas ligadas ao movimento têm que ter contato permanente com o livro. Então nós já temos o livro, né, a fim de fazer chegar às comunidades. Temos vários programas internos dentro da biblioteca, que é o livro ao domicílio. Tu queres ler uma obra, tu ligas para nós fizemos chegar o livro até a tua casa e tu lês o tempo suficiente, depois que tens terminado, ligas para nós, nós vamos à busca do livro. E nesses últimos tempos também andamos a fazer muitas campanhas a nível de rádio, a nível de televisão, a nível de escolas e jornadas, assim, pessoas assim às vezes que ouvem o programa ou então o projeto e sentem-se comovidos e acabam por oferecer livros para engrandecimento do projeto. A nossa dinâmica é criar mais bibliotecas de iniciativas próprias, né, de jovens ligados ao movimento hip-hop para várias comunidades, não só o Cacoaco, como Cazenga, Santizanga. Temos um projeto que vai ser realizado caso haja apoios, que é o show do bibliotecário, que provavelmente vai ser em novembro do ano que vem, e é um show de hip-hop no Marco Histórico do Cazenga, né, com a perspectiva de criar uma biblioteca comunitária do Cazenga, que vamos para Sambizanga, vai até onde for possível. Em suma, é basicamente isso que eu queria trazer ao pessoal, a minha experiência ligada ao movimento, mas entre aspas à literatura ou então a livros. E vim cá simplesmente para informar o pessoal quanto é que o hip-hop, né, tem aspectos positivos também. Eu sou, né, graças ao hip-hop, e faço muita coisa que faço graças ao hip-hop. Em suma, é basicamente isso. Obrigado pela atenção. Muito obrigado. Seria importante deixares o teu contacto para alguma eventualidade. Para aquelas pessoas que quiserem apoiar o projeto, né, doar um livro em boas condições, muitas das vezes nós queremos fazer aquilo que já não tem muita importância. Um livro em boas condições, com os conteúdos completos, as folhas todas completas. Eu depois vou oferecer cartões de visita para o pessoal, mas o meu número é 929 30 97 42. Ernesto Maguanda Mastrada, sou do movimento da Vilas. Muito obrigado. Obrigado, Davilas. O caso da Davilas é uma pessoa muito íntegra e que tem estado a trabalhar comigo. E esta não é a primeira palestra que nós organizamos, no fundo, já viemos a trabalhar junto desde 2009 e tem sido sempre um prazer trabalhar com o Davilas e a sua equipa. Portanto, os meus contactos no Facebook, para quem estiver interessado, existe uma página Six Scheme Oficial. No Twitter pode digitar Six Scheme, no YouTube também Six Scheme e encontrar material disponível. Portanto, eu tenho 2 álbuns no mercado. O primeiro é o álbum Luz e Som, que nós vemos à esquerda, e o segundo é o álbum intitulado Incolor, cujo panfleto está aí à direita. Em termos de temas que vou abordar, portanto, não vou abordar um grande número de temas, porque são muitos e são bastante diversos. Então, eu vou abordar a questão da Zulu Nation, num horizonte temporal de 10 minutos aproximadamente, achei mesmo uma aproximação, a criação do hip-hop, os 4 elementos, no fundo são os tais 4 elementos do hip-hop, o memorando de entendimento, 15 minutos, talvez menos ou mais, algumas atividades, depois teremos 10 minutos, se houver perguntas e respostas. Agora, eu gostaria de saber da Cândida quanto tempo efetivamente temos agora com este atraso, para não passarmos do limite, porque a mediateca é organizada e nós sabemos que tem os seus compromissos. Ok, obrigado. Portanto, África Bambata, Zulu Nation,
foi criado pelo Sr. África Bambata. O senhor nasceu aos 17 de abril de 1957, nos Estados Unidos da América, do bairro do Bronx, na cidade de Nova York. E o seu nome é Kevin Donovan. Portanto, nos anos 70 e 72, fez parte de uma gangue que chamava-se Black Spades. Portanto, uma gangue é um grupo de jovens que comete atividades ilegais, é a vida do crime, é uma vida muito violenta, e ele chegou até a ser o líder deste gangue, do Black Spades, que era um dos maiores gangues no Bronx. E também tinha habilidades de DJ, ele também era DJ. No dia 12 de novembro de 1973, ele criou uma organização não governamental, uma ONG, que chama-se Zulu Nation, com o intuito de organizar atividades filantrópicas, e também neste mesmo período houve uma transformação da gangue Black Spades. Portanto, na qualidade de líder, o que ele fez foi algo inédito, foi sair da vida violenta do crime e da bandidagem, e criou então essa organização não governamental, porque deu conta que a vida do crime não compensava. E o que ele decidiu fazer foi também influenciar alguns membros desta gangue, do Black Spades, para saírem da gangue e juntarem-se à Zulu Nation. Esta Zulu Nation, o nome foi inspirado basicamente na história da África do Sul, e cada membro da Zulu Nation era um rei Zulu, ou então Zulu King, dentre os quais saiu um Zulu King interessante que chama-se Sidney, francês, e que mais tarde veremos. Este Sidney regressou à França e criou a primeira filial Zulu Nation em França. Portanto, essa organização não governamental está presente em cerca de 50 países ou mais, e tem mesmo como objetivo principal a de favorecer a autoafirmação dos jovens e ajudá-los a poderem ter educação e mais outros bens. Portanto, o Sidney, depois, penso em 1984, foi o responsável pelo primeiro programa televisivo de hip-hop, isto na televisão TF1 em França. Mas foi o primeiro programa televisivo mundial do tempo, nem nos Estados Unidos havia ainda. Portanto, saiu-se de uma cultura de violência para uma cultura de paz, no qual ele foi dando instrumentos através de conhecimentos aos jovens para que eles pudessem então sair desta vida difícil. Dentre os tais instrumentos, então, havia o conhecimento do direito internacional, um bocado de cultura geral sobre medicina, porque é importante que nós estejamos saudáveis. Neste momento temos um problema muito grave, que é a epidemia da ébola. O mundo todo está em estado de alerta, Angola também. Portanto, é importante que nós estejamos muito atentos a este fenómeno e acompanhamos então a comunicação social quando divulga os métodos para podermos evitar. Portanto, não comer a carne de caça, se efetivamente alguém tiver morrido de ébola, não abraçar antes de enterrar, e seguir as várias indicações. Portanto, há também estudos de astrologia e cosmologia, cultura, história, religião e espiritualidade, verdade, factos, desenvolvimento humano e etc. Para quem quiser consultar o website desta ONG, portanto, é o www.zulunation.com. Será que as pessoas ao fundo conseguem ouvir? Sim. Ok. Não estou aí muito rápido. A velocidade está normal. Portanto, ao abrir o website, esta é a imagem, mas no fundo esta é uma imagem também, vamos dizer, antiga, porque eu notei que
Quando Nelson Mandela morreu, eles remodelaram, fizeram uma modificação no website, mas esta é a base principal. No lado esquerdo vemos tudo que está associado a tal Zulu Nation. Portanto, existem notícias, no entanto também existem orações, existe história do hip-hop, existe muita informação sobre hip-hop para quem estiver à procura de informação sobre hip-hop. Muitas das vezes há quem tenta procurar informações sobre hip-hop no Google, mas não consegue aceder a este website, que no fundo mesmo tem secções dedicadas para o efeito. Para quem nunca viu uma foto do Afrika Bambaataa, que é o criador deste movimento hip-hop, movimento cultural, portanto aqui tem duas fotos do Kevin Donovan. Aqui à esquerda está ele e à direita também. Então vão notar que na foto da esquerda, no chapéu, ele tem o símbolo do Ankh. Para aqueles que não estão familiarizados com Ankh, Ankh é basicamente um símbolo de... Bom, tinha várias funções, entre as quais fertilidade, espiritualidade, que era utilizado no Antigo Egito, que era chamado de Kemet na altura. Portanto, o que acontece nos Estados Unidos é que houve uma série de movimentos renascentistas que foram aparecendo e foram optando pela opção religiosa ou espiritual do Antigo Egito. Portanto, aí à direita vemos que ele está vestido de uma forma particular e está segurando então um Ankh na mão direita. Na mão esquerda tem uma pirâmide com o olho de Heru. Heru, na antiga mitologia do Kemet, do Antigo Egito, era o filho de Isis e de Osíris, dos dois deuses. Portanto, Heru, durante a história desta mitologia, não é? Houve um período que Set, que depois, no fundo, é o aspecto negativo, ou então Satanás, para alguns. Set matou Osíris, que era o pai, e Heru foi tentar vingar-se, e durante o combate, Set alvejou-lhe no olho e ficou só com um olho. E este é o olho de Heru que tinha permanecido intacto. Portanto, é basicamente esta simbologia. Depois é utilizado para explicar vários fenómenos interessantes. Portanto, é uma parte que muita gente não conhece, não sabe, porque Afrika Bambaataa é da comunidade Nubian. A comunidade Nubian é uma comunidade dos Estados Unidos da América que optou por uma vida afrocêntrica e foram fazendo uma mistura de religiões de formas a terem uma identidade própria, e cujo líder é Malachi Z. ou Malachi Z. York, mas depois veremos isso mais tarde. Portanto, eu termino aqui com a questão da Zulu Nation e vou passar para a criação do hip-hop. Em 1974, no dia 12 de novembro, Afrika Bambaataa cria o movimento cultural hip-hop, isto em 1974, 12 de novembro. Em 73, na mesma data, 12 de novembro, foi criada a Zulu Nation, foi o que vimos atrás. Portanto, tinha objetivos específicos, dentre os quais resgatar os jovens das ruas, da vida do crime, e além disso, reunindo os 4 elementos, que são o B-Boy, o DJ, o MC e o grafite. Prontos, estes elementos já existiam antes de 1974. Portanto, não foi ele que inventou o B-Boy, não foi ele que inventou o DJ, MC ou o grafite, já existiam.
e, no entanto, juntou estes elementos e atribuiu o termo hip hop. Mas existem mais de 5 versões sobre o início da história do hip hop. Esta não é a única, porque vários outros apareceram dizendo que também tinham criado. Mas eu prefiro usar esta porque tem mais consistência e a maior parte das pessoas usa esta por causa da consistência, e ele conseguiu dar seguimento, tanto mais que ele esteve na origem também da criação do documento da paz, a declaração de paz do hip hop. Portanto, numa outra versão também interessante, é que no dia 10 de agosto de 1973 foi criado por DJ Kool Herc. Mas no fundo não é bem uma criação, porque o que aconteceu no dia 10 de agosto de 73 foi que DJ Kool Herc deu uma festa que continha basicamente os elementos do hip hop. Havia música hip hop, havia bailarinos e assim sucessivamente, na Avenida Sedgwick, no edifício 1520, isto no bairro do Bronx, em Nova York. Portanto, DJ Kool Herc é de origem jamaicana e chegou nos Estados Unidos da América em 1967 e trouxe com ele a cultura do sound system, que basicamente era o uso de colunas para darem festas, e também os estilos de toast e post também. Portanto, ele chega nesta altura e vai dando festas no centro comunitário que estava neste edifício, 1520. Um facto interessante também é que KRS-One, que é também um grande ativista de hip hop, entre 72 e 74 viveu no edifício mesmo oposto, no edifício 1600, no prédio 1600, vivia KRS-One, no prédio oposto 1520 estava com o DJ Herc. E nesta festa, em 1973, também participou a irmã de DJ Kool Herc, que é a Cindy, chama-se Cindy Campbell. O nome de DJ Kool Herc é Clive Campbell. Portanto, temos aqui nomes de alguns pioneiros do hip hop. Penso que perceberam que há várias versões, mas temos que escolher uma para contar a história. Normalmente é a mais consistente. As outras podemos utilizar como elementos complementares. Portanto, a ideia não é procurar quem tem razão, mas termos uma noção do horizonte temporal. Então, DJ Kool Herc, responsável pela introdução e a promoção dos estilos toast e post, que normalmente vem das Caraíbas. O Grandmaster Flash, que é o responsável pela primeira música de rap político, com teor político. Acho que isso é em 1983 ou 84, porque ele fez uma música em que falava da comunidade em que vivia, da pobreza, relatava mais ou menos as condições sociais em que estavam, e considera-se muitas das vezes que é o primeiro rap político. Soul Sonic Force é um grupo que trabalhou muito com a África Bambata. Grandmaster Caz, que foi bastante notável nos primeiros rompimentos. Os rompimentos são combates líricos, é uma disputa entre dois músicos de rap que vão desafiando, usando os seus dotes de rima. Portanto, normalmente depois pede-se audiência para declarar um vencedor. É algo que depois, no tempo, depois dos anos 80, perdeu um pouco de voz, mas agora está a voltar. E temos o exemplo do RPL cá em Angola com Fly Squad. Portanto, há um certo renascimento desta fase. Depois temos Futura 2000. Futura 2000 era um grafiteiro norte-americano que fez a primeira fusão em 1982, a primeira fusão de rap e rock and roll.
isto em 1982. Portanto, ele fazia grafites, mas também cantava e também tinha bons contactos com músicos de rock and roll, gostava de rock and roll. Depois temos os Funky Four, em 1981 fizeram a primeira aparição na televisão, primeira aparição de hip hop na televisão. Depois temos também o Sydney, que, pronto, como eu disse há pouco tempo, criou o primeiro programa de hip hop em França, na TF1, não só em França, mas como também, pronto, veio a ser o primeiro programa de hip hop no mundo televisivo. E temos também o Robert K. Wiggins, que também é tido como a pessoa que utilizou pela primeira vez a palavra hip hop na história. Há quem diz que ele foi a primeira pessoa a utilizar a palavra hip hop em música. Este Robert K. tinha a alcunha de cowboy. Portanto, ele, depois de um período, fez parte dos Furious Five, Robert K. Depois temos também os Run DMC. Em 1984 organizaram uma turnê que foi a ter mais sucesso pela primeira vez, não é? Atingiu a cifra de 3,5 milhões de dólares. Eles atuaram 27 vezes. Nessas 27 vezes conseguiram arrecadar 3,5 milhões de dólares em 1984. Mas atenção, porque por acaso temos economistas na sala? Não? Portanto, em termos económicos, em 1984, o dinheiro de 1984 não é o mesmo dinheiro do ano 2014. Portanto, 1984 são 30 anos, não é? Até hoje. E, portanto, tem que se fazer uma conversão utilizando a inflação. Então, se fizermos uns cálculos de 3 milhões, usando uma inflação de 2% no dólar, na verdade, se convertermos estes 3 milhões para o dinheiro de hoje, quer dizer 900 milhões de dólares. Só para vocês verem a diferença. Quer dizer que naquele período, em 84, era o equivalente a 900 milhões de dólares hoje. Então é importante ter-se em conta este pormenor. O dinheiro do ano passado não é o mesmo dinheiro do hoje, não tem o mesmo valor. Portanto, se tiverem uma dívida com alguém que já não paga há 6 anos, ele não pode vos dar o mesmo valor, porque vocês saem a perder. Se uma pessoa está-vos a dever $1000 há 6 anos atrás e hoje está a dar $1000, é roubo. Mas vocês não sabem. Mas pelo menos hoje já ficaram a saber. Tem que fazer uma conversão do dinheiro de há 6 anos atrás para o dinheiro de hoje, para saber quanto é que vale efetivamente. E vendo qual é a taxa de inflação que vão utilizar. Agora, também diz que Michael Jackson foi um dos pioneiros, usa esse termo, por quê? Porque o Moonwalk é um movimento do hip hop, do breakdance. E ele foi a primeira pessoa que, em 1983, introduziu este movimento, este passo de dança na televisão. E isto aconteceu durante o aniversário da Motown, que é uma grande casa de música nos Estados Unidos da América. Alguém já ouviu falar da Motown? Não? Foi uma grande casa de música nos Estados Unidos da América, responsável por muitos sucessos. Há também o Grand Wizard Theodore, Grand Mixer DST, que em 1983 fez a primeira fusão de hip hop com jazz. Neste caso particular, o músico do jazz que fez a fusão com o Grand Mixer DST foi o músico Herbie Hancock. Herbie Hancock é uma das grandes estrelas de jazz norte-americano, mas de origem sul-africana. Ele nasceu na África do Sul, depois emigrou para os Estados Unidos da América e é um grande músico com muita bagagem e é respeitado a nível mundial. Por acaso, Herbie Hancock esteve cá, em Angola, numa das edições do Luanda Jazz Festival.
Portanto, eu aconselho as pessoas a procurarem a música de Herbie Hancock, é fora de série. E há também Lovebird Starsky, Tex DJ Hollywood, Furious 5 MCs. Furious 5 MCs, houve um período na história que eram Furious 5 MCs mais um, e este mais um era o Robert Case Wiggins, que também era chamado de Cowboy. Portanto, alguns dos objetivos do hip-hop durante a sua criação, no período em que começou, era de reduzir a violência e a delinquência, porque havia muita violência e delinquência nos guetos. E nos guetos quem vivia predominantemente eram afro-americanos e pessoas de origem latina, latino-americana. Portanto, era gente com poucos meios, eram pobres. Tirar os jovens sem ocupação das ruas, não é? Por causa do desemprego. Portanto, precisava-se retirar estes jovens das ruas e dar uma ocupação. Reduzir o tráfico de drogas, no fundo é o tráfico de drogas, havia muita droga a circular naquela altura também. Dar perspectivas de vida aos jovens, melhores perspectivas de vida, sobre os pilares de paz, amor, união e entretenimento. Portanto, normalmente essas são as palavras, não são as minhas palavras, são as palavras dos próprios precursores deste movimento do hip-hop, são as palavras de África Bambaataa, tem dito isso constantemente, são as palavras de DJ Kool Herc, também tem dito isso constantemente, são as palavras de KRS-One, também tem dito isso constantemente. Então também havia, ainda continua a haver a necessidade de se dimensionar o termo hip-hop. Portanto, ter uma definição etimológica, mas isso é um trabalho contínuo, não é? Dá várias ramificações e ter uma definição também filosófica, também é um trabalho contínuo. Isso, normalmente, o mundo acadêmico é que trata disto. Então, vamos ver as origens da palavra hip. Embora tenhamos hip-hop, tudo junto, mas temos a palavra hip e depois temos a palavra rock, tem que se juntar as duas. E aí eu escrevi, entre parênteses, o Evangelho do hip hop. Portanto, temos aqui uma polêmica muito grande, uma controvérsia. É que o Evangelho do hip hop é um livro que foi escrito por KRS-One. KRS-One é um ativista político do hip hop que é bastante polêmico nos Estados Unidos da América. E eu tenho aqui um exemplar do livro, que é este. Este é o Evangelho do hip hop. Portanto, por que é polêmico? É polêmico porque KRS-One afirmou que daqui a 100 anos esta vai ser a Bíblia do mundo. Daqui a 100 anos, hip hop vai ser a única religião no mundo. Portanto, é meio complicado. É assim meio complicado, mas foi isso. Vocês podem procurar a informação. Portanto, ele afirma isto e categoricamente, pronto, enfim. Mas, não quero mais relembrar as pessoas que nós também temos as nossas religiões e fica um pouco difícil, às vezes, por sermos fãs de alguém, ter que aceitar tudo. Não é possível. Eu, pelo menos, sou cristão, sou da igreja metodista, na Betel, mas gosto de ouvir as músicas de KRS-One, mas quando KRS-One diz que já não é preciso religião, ele já fez a Bíblia, ele é o profeta, é um bocado complicado aceitar isso. Portanto, eu vou aproveitar então também deixar aqui o meu abraço muito especial para a Igreja Metodista, o Bispo Gaspar de Almeida, o Bispo Emílio de Carvalho. Um grande abraço também para a Igreja Católica com o Dom Damião Antônio Franklin. Um grande abraço também para a Igreja Pentecostal, onde temos a irmã Tina a fazer um grande trabalho. Outro grande abraço para a Igreja Universal, o Bispo Augusto Dias. Um grande abraço também para a Igreja Mundial, o Bispo Pereira da Silva, o Bispo Josivaldo Batista. Outro grande abraço também para a Igreja do Profeta Simão Toco Gonçalves, não é? Simão Gonçalves Toco.
onde tem o Sr. Afonso Nunes a fazer também um grande trabalho, e também um grande abraço para a Igreja Teosófica Espírita, onde temos a profetisa Suzete João. Portanto, é importante muitas das vezes reconhecermos o trabalho positivo, principalmente das entidades religiosas, dos nossos líderes, porque eles são um grande pilar na nossa sociedade, na motivação dos jovens, na educação e dando-lhes também uma certa visão. Portanto, é assim meio complicado ter que aceitar uma outra Bíblia por apenas ser o hip hop. Já estão, acho, na minha opinião, que estão aí um pouco longe. Então, origens da palavra hip. Bom, de acordo com o Evangelho do hip hop, né, eu não estou a promover esse Evangelho, tanto mais que eu tenho aqui a minha Bíblia. Esta é a minha Bíblia. Esta é a Bíblia do Six King. Tenho aqui a Bíblia e o meu verso preferido é Gálatas 2:20, né, que diz que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Amém. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não tenho vergonha de dizer amém, porque eu quero ouvir um amém. Aí está. Isso é bom. Não é problema. Portanto, estamos a ver já que nós somos um povo educado, né? Temos a nossa educação e temos a nossa história, mas principalmente temos também a nossa paz. Então, no ano 1149, o termo hype band significava, era utilizado para falar de ossos da coxa. No ano 1414, o termo hype significava estar informado. Em 1952, o termo hippie era atribuído aos hipsters, que eram pessoas atualizadas. Mas atenção, não é a mesma coisa que nos anos 60 que aparece o movimento hippie. São duas coisas diferentes. Então, o movimento hippie era um movimento com pessoas que eram politicamente conscientes, que diziam-se fora do sistema, porque muitos pararam de estudar, pararam de ir aos hospitais, não é? Porque queriam estar fora do sistema. Manifestavam uma promiscuidade sexual, então diziam que essa coisa de ter um só parceiro não era viável. O que era bom mesmo era ter várias mulheres, e as várias mulheres tinham que ter vários maridos. Havia também a promoção do cabelo despenteado, a defesa dos direitos dos homossexuais e lésbicas. Este era um movimento hippie. Mas também no Evangelho do Hip Hop, K.R.S. One diz que o movimento hip hop é uma consequência direta do movimento hippie, mas o movimento hip hop tem que aprender com os erros do movimento hippie. O movimento hippie, porque não estava organizado, não tinha visão, desapareceu. As pessoas foram se consumindo, autoconsumindo, e o egocentrismo tomou conta de tudo. E assim desaparece esse movimento hippie, dentre os quais encontramos agora muitos americanos nos Himalaias, na Índia, à procura da verdade, não é? E são gurus. Portanto, origens da palavra hop, nos anos 1000, hopium, isto na língua inglesa. Hopium queria dizer saltear ou dançar. Portanto, antes dos anos 1200, hopium era também utilizado para querer dizer saltear. E é possível que a origem do hopium possa vir a ser hopium, mas não há nenhuma confirmação. Portanto, em alemão, Hopfen quer dizer saltear, mas eu não confirmo isto, só vi isto aí no nosso
no Evangelho. Em 1439, havia hope, que era um termo utilizado para uma planta que era usada para fabricar cerveja. No fabrico da cerveja, para dar sabor, utilizava-se uma planta que chamava-se hope, em 1439. Portanto, na origem etimológica temos esse tipo de situações, então temos várias ramificações até que um termo às vezes passa a existir. Então, hip-hop, resumindo, hip informado ou atualizado ou consciente e hop saltear ou dançar. Portanto, juntando os dois, temos uma dança moderna ou então um movimento consciente. Perceberam? Até aqui? Há alguém que não está a perceber? Não, podemos repetir um bocado. Portanto, além disso, também há várias outras tentativas de se academizar este termo, em que o termo hip-hop pode ser comparado com hidrogênio, iodo e fósforo, hidrogênio, oxigênio e fósforo, a combinação dos dois. Portanto, já ultrapassa um bocado o raciocínio do homem comum, essa tentativa de academizar o termo hip-hop, mas existe isso. Então, hip, inalar, inspirar, e hop, expirar. E também her infinite power helping oppressed people, o seu poder infinito de ajudar povos oprimidos. Também há estas definições. Agora temos as 3 dimensões, portanto, podem ser 3, podem ser 8, como também podem ser 1000, mas são as 3 dimensões que se mencionam do hip-hop. Primeira dimensão, porque às vezes as pessoas confundem quando dizem é hip-hop, é rap. É rap, é hip-hop. Muitas vezes as pessoas não sabem o que é rap, o que é hip-hop, onde é que para um, onde é que começa o outro. Portanto, então, para esclarecer isto, estão aqui as dimensões do hip-hop. Na primeira dimensão, hip-hop, simplesmente escrito com o H maiúsculo, quer dizer o nosso consciente coletivo, espiritual e também estilo de vida. No fundo é aí que vai-se buscar a inspiração para fazer a música. Esta dimensão não se pode vender, não se pode comprar, não é? E também não se pode aceder apenas assim. Portanto, é uma interação do próprio homem com a sua própria natureza. Depois temos hip-hop escrito separadamente, com 2 letras maiúsculas, que efetivamente este é sim o movimento cultural através dos 4 elementos do hip-hop. Muitas das vezes quando dizemos que hip-hop foi criado em 1974, é este hip-hop aqui, com as duas sílabas. Não estamos a falar daquele hip-hop de cima, okay? Porque aquele hip-hop de cima é um consciente coletivo que aparentemente não tem princípio e também não tem fim. Depois temos mais abaixo um nível inferior, hip-hop tudo com letras, todo escrito com letras minúsculas, que basicamente é o termo derivado da música rap. Portanto, este hip-hop assim escrito é que podemos dizer que é o rap. Tá? E não só para determinar o rap, mas como também eventos de entretenimento em torno da mesma música. Portanto, quando alguém vai dizer que está a falar de hip-hop como estilo de dança, como música, não está errado, simplesmente está falando nesta dimensão do hip-hop. Portanto, é possível, pode, mas é bom esclarecer efetivamente estas 3 dimensões. Mas como vocês estão com o grande palestrante Sixteen, vamos ir um pouco mais a fundo. Devem agarrar mesmo bem as cadeiras porque nós vamos acelerar um bocado. Então, eu vou passar aqui, vou voltar depois. KRS-One, portanto, é o autor deste livro, do Evangelho, do hip-hop.
Agora, não estou a promover o Evangelho, porque tenho que relembrar que tenho a minha Bíblia. E gostaria de mostrar também algo muito interessante. As pessoas muitas das vezes não sabem que existe documentação sobre hip hop. Aqui temos este livro que é a antologia do hip hop. É a antologia mais respeitada neste momento. Contém músicas desde 1978 até o ano 2010. As músicas mais influentes no rap. E eu aconselho as pessoas a terem este livro se realmente querem perceber as letras, o que é que se diz e querem também avançar. Portanto, o nível de cientificidade que pode-se atingir é mesmo só através do estudo. E está aí então a prova de documentação existente. Portanto, KRS-One, o nome dele é Lawrence Krishna Parker. Por que eu meti Krishna em azul? Porque Krishna é o nome de um deus da Índia. Na Índia existem 3 deuses principais, dentre os quais tem Shiva, Vishnu e Krishna. Portanto, Krishna normalmente mantém, Vishnu é como se fosse o criador e Shiva é o destruidor. E eles lá têm várias igrejas. Há igrejas que só são igrejas de Vishnu, há igrejas que só são igrejas de Krishna, há igrejas que só são igrejas de Shiva. Então tem rituais diferentes. Pronto, é uma confusão. Então ele nasceu no dia 20 de agosto de 1965. E por acaso 1965 foi o período em que chegou lá um dos gurus indianos mais conceituados, que chama-se Srila Prabhupada. É rapper, ativista político de hip hop, e foi ele que disse que dentro de 100 anos hip hop será a verdadeira religião do mundo. Isto foi ele que disse. E todo mundo sabe. Ele disse isso publicamente, afirmou. Ele afirmou isso a quando o lançamento do Evangelho. Portanto, ele diz que respeita o cristianismo, respeita o islão, o judaísmo, mas o vosso tempo já acabou. Quer dizer, se há irmãos aqui que estão interessados em continuar a ser cristãos, quero só dizer que o tempo já acabou. Bom, agora, se ele está errado ou certo, esse não é o problema. O problema é que nós temos que ver aqui os fatos, não é? Porque ele também fez boas coisas. Não vamos só mostrar uma imagem negativa de KRS-One. No fundo, ele deu um grande contributo, efetivamente, não é? Mas também não é muito aceito nos Estados Unidos da América, por causa destes problemas, destas polêmicas. Às vezes tem a tendência de ser muito exclusivo. Portanto, em 1988, 89, ele foi o precursor do grande movimento contra a violência nas comunidades americanas, o tal movimento Self-Destruction. Até saiu uma música Self-Destruction, Ereno Self-Destruction. Portanto, em 88, 89, que foi muito bem recebido, e teve a participação dos melhores músicos de rap na época, na altura. Portanto, é uma coisa que foi boa. Mas também em 2004 afirmou ter festejado os ataques terroristas de 11 de setembro em nome da cultura hip hop. Quer dizer, aí também criou outra polêmica. Portanto, houve ataques terroristas, não sei se vocês estão correntes, das 2 torres. Portanto, ele chegou em 2004 e afirmou que estava a falar em nome da comunidade hip hop e que estava a festejar os ataques terroristas de 11 de setembro, quando muitas famílias americanas estavam sofrendo, não é? Então aparece um compatriota que está a festejar. Isso não é bom, não é? E ainda por cima está a dar uma Bíblia falsa. Então, ele também afirma que